Alunos do curso técnico do Senai conhecem o Núcleo de Gestão Documental da Justiça do Trabalho em Porto Velho. Na entrevista, eu vou conversar com o Frank Luz de Freitas, secretário de Gestão de Pessoas da Justiça do Trabalho da 14ª Região. Ele estará falando sobre o projeto Gestão de Pessoas por Competências, projeto que é realidade na Justiça do Trabalho da 14ª Região. O projeto tem como objetivo a valorização do servidor. O principal beneficiado é o cidadão, que passa a ter um atendimento, uma prestação jurisdicional com qualidade. Agora, no Justiça e Cidadania. Alunos do curso técnico administrativo do Senai visitam o Núcleo de Gestão Documental da Justiça do Trabalho em Porto Velho. Acompanhados pela professora Patrícia Soares, cerca de 20 alunos conheceram na prática a rotina e controle de documentação técnica do Núcleo de Gestão Documental do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Os alunos foram recepcionados por uma equipe de servidores, que explicou sobre o funcionamento do setor que guarda um acervo de processos administrativos e judiciários da Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre. O aluno Edmundo Nogueira avaliou e destacou o aprendizado. A visita engrandeceu muito no nosso conhecimento que nós adquirimos em sala de aula, e hoje nós viemos a campo, viemos para o meio prático para aprender um pouquinho mais como que é a vida dos documentos técnicos, a vida de um arquivo. Aqui nós tiramos para o nosso aprendizado que o arquivo é algo que guarda a história de uma instituição, a história de uma empresa, e isso nós vamos levar para a nossa vida toda. Não só um órgão público, mas também todas as empresas necessitam de um arquivo, necessitam de profissionais capacitados, que é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos nos capacitando para o mercado de trabalho. Arquivados desde 1986, hoje o acervo conta com 300 mil processos. Só em 2005 foram eliminados 10 mil processos. O mercado de trabalho exige profissionais cada vez mais capacitados, lembrou a professora Patrícia. Hoje o mercado de trabalho pede que esse aluno que eu estou formando, teoricamente, já chegue embasado da prática. Hoje o mercado de trabalho ele já não pede mais que, eu vou te ensinar, anota aí para mim, não. Ele já quer que esse aluno, esse profissional que está chegando no mercado já seja um profissional mais agressivo. Então nada mais do que eu trazer a teoria com a prática, oferecendo para eles, proporcionando, assim, é um magnífico conhecimento que eles estão recebendo agora, né? E levando isso para o resto da vida nesse aprendizado. A primeira vez que eu vejo um arquivo assim tão grande, com muitos arquivos de muitos anos, né? Porque eu, como assistente administrativo, eu trabalho na área de arquivamento. Só que na área onde eu estou, são poucos arquivos, não são de 2008, 2009. Então aqui é uma coisa de se chamar muita atenção e também pela organização. Para a servidora-chefe do Núcleo de Gestão Documental, a visita foi de grande valia para o tribunal e também para a sociedade. A gestão documental ela fica engrandecida em poder passar o conhecimento do que é a gestão documental. Não é só você guardar, mas é você passar informação, saber que aqui você tem um conteúdo que você pode levá-lo, né? Que você pode trazer para ele algo de conhecimento. Então, nós ficamos muito felizes com essa visita, proporcionar a esses alunos tão jovens, né, o interesse já pelo arquivo, pela gestão documental, pela história, né, pelo ato assim que proporciona a eles um conhecimento maior. Que a gente repassa para o público exterior a realidade do nosso arquivo, o amor que nós temos pelo trabalho, né, da guarda, da preservação de documentos e processos. Gestão de pessoas por competências é realidade na Justiça do Trabalho da 14ª Região em Rondônia e Acre. E para falar sobre o assunto, está conosco o secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal, Frank Luz de Freitas. Frank, uma satisfação receber de novo no nosso programa para falar sobre o tema relevante que é competências de pessoas. Frank, o que vem a ser gestão por competências? Bom, na verdade, o projeto Gestão de Pessoas por Competências é um projeto de uma meta nacional
em que o nosso tribunal precisa fazer um levantamento de todas as competências das funções gerenciais, daqueles servidores que ocupam funções gerenciais, funções comissionadas, né, cargo em comissão. Mediante esse mapeamento das competências, será feita uma avaliação para que os servidores, para que o tribunal verifique se o servidor que ocupa hoje a função gerencial, ele tem todas as competências necessárias para desenvolver aquela ação, para continuar naquela função. O importante do projeto é que a avaliação não é para mudar o servidor de posição, é justamente para que o tribunal possa fazer um diagnóstico e propiciar a esse servidor que ocupa uma função importante na instituição um treinamento, um desenvolvimento das suas atribuições. Porque atualmente o tribunal, ele anteriormente a o projeto, ele tinha já alguma metodologia de avaliação desses servidores? Não? Tinha uma metodologia, mas não tão completa como esse projeto. Na verdade, a metodologia ela deixava algumas situações, passava-se ainda a não se conseguir avaliar o servidor de forma adequada, para que se conseguisse identificar as principais necessidades. Com esse projeto agora e por intermédio desse mapeamento, a administração consegue ter um diagnóstico detalhado do servidor, para que possa propiciar a ele um treinamento mais adequado. Você acabou de falar, é até uma recomendação do CSJT, se não me engano, né? Exatamente. Conselho Superior. Exatamente. Então, os tribunais, todos os tribunais do Brasil, né, e não podia ser diferente para os tribunais trabalhistas, nós trabalhamos com metas. Precisamos, em todos os segmentos, da área meio, da área fim, trabalhar com foco nos objetivos em decorrência das metas. E o CSJT, por intermédio de uma resolução, a Resolução 92, colocou uma condição interessante para os tribunais. Os tribunais trabalhistas precisam mapear, precisam aplicar esse projeto em no mínimo 50% dos servidores que ocupam função gerencial. Então, assim sendo, a finalidade do projeto, então, é que o servidor seja desenvolvido, exato. Na verdade, é um paradigma. Né? Esse projeto é interessante porque ele trabalha com a cultura do servidor. Muitas vezes, aquele servidor gerente que está há muito tempo naquela função, em decorrência de uma série de circunstâncias, né, acaba não conseguindo se desenvolver, acaba não conseguindo ou então não tendo aquele interesse devido para adquirir aquela competência, até em razão de ausência de ferramentas mais efetivas, né? A partir do momento em que o tribunal ele faz esse diagnóstico, a partir do momento em que o tribunal ele pega o servidor, faz um mapeamento das competências que ele precisa para executar aquela atividade, fica mais claro a necessidade para que aquele servidor possa treinar, para que ele possa participar das capacitações. E essa capacitação é abrangente a todo servidor. Exatamente. Bom, o projeto ele tem fases. A primeira fase do projeto inicialmente é propiciar, fazer esse mapeamento. Então, eu vou dar um exemplo prático para que fique até mais fácil a compreensão. Então, aquele servidor que trabalha diretamente na assistência ao jurisdicionado numa vara trabalhista, um servidor de secretaria de vara. Esse servidor, ele gerencia uma equipe ou ele gerencia um setor. E o tribunal, inicialmente, faz um mapeamento dessas atribuições. Um diretor que gerencia um setor numa secretaria de vara, ele precisa ter habilidade de comunicação, por exemplo, ele precisa ter habilidade de conhecer o direito do trabalho para prestar informação, ele precisa ter habilidade nas ferramentas eletrônicas, PJE é uma delas. Então o tribunal faz esse mapeamento, quais habilidades o servidor precisa ter para desenvolver aquela atribuição. Isso nas varas do interior, nas varas das capitais, nas varas do Cone Sul, nas varas do Acre. Né? É claro que em algumas circunstâncias, né, a gente trabalha também a cultura nesse mapeamento. Após feito esse diagnóstico, o tribunal faz uma avaliação do servidor. É claro que a gente encontra situações específicas, né? Servidores das capitais apresentam, de certa forma, né, necessidades diferentes dos servidores das varas do interior. Então, após essa avaliação, aí sim é formatado um plano de capacitação. Esse plano de capacitação ele tem nuances diferentes. Servidores, por exemplo, do interior, dependendo da necessidade, é disponibilizado treinamentos à distância, naquela ferramenta Moodle do EAD.
Servidores da capital também podem fazer o treinamento à distância, mas já tem uma facilidade que o treinamento também pode ser presencial. Muito bem. Frank, nós vamos para um breve intervalo, mas na sequência nós vamos falar um pouco mais sobre a importância de descobrir esses talentos em Rondônia e Acre. Ótimo. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos no instante. Aguarde, já voltamos. Acredito que essa premiação que nos foi dada, ela é resultado do planejamento estratégico implantado no âmbito deste regional, que previu ações integradas no âmbito das circunscrições e também definiu metas, definiu metodologia de trabalho, e acredito que seja realmente fruto dessa integração de magistrados, servidores, a comunidade também. Tudo isso contribuiu para o nosso sucesso como regional único a cumprir a meta. Estamos de volta, estou conversando com Frank Luz de Freitas, secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Ele está falando sobre o projeto Gestão de Pessoas por Competências, que é realidade no Tribunal Regional do Trabalho nos estados de Rondônia e Acre. Frank, qual a importância de descobrir talentos dentro de uma organização? Bom, na verdade o tribunal precisa trabalhar com a sua força humana, a sua força de trabalho, precisa descobrir a melhor potencialidade em termos de servidores, justamente para que os setores administrativos funcionem da melhor forma possível. Então, hoje nós temos, por exemplo, em razão do projeto de Gestão de Pessoas por Competências, em razão dessas avaliações, nós também conseguimos trabalhar com os editais de seleção interna e de remoção. Então, o servidor que tem aquela determinada habilidade, para que o tribunal possa se utilizar dessa habilidade de forma democrática, ele propicia que o servidor participe de uma seleção interna e, em razão dessa seleção interna, o servidor é alocado no setor específico. Isso é oportunizado a todos os servidores? A todos os servidores, de todas as localidades, tanto faz do Acre, de Rondônia, do interior, das capitais. Então, é disponibilizada uma função em determinado setor, o tribunal publica um edital dizendo que determinado setor com uma função gratificada está em aberto. Os servidores interessados em trabalhar nesse setor para receber essa função gratificada se inscrevem por intermédio desse edital de seleção. Porque a gente percebe que tem muito servidor, que ele tem ali aquele potencial e fica incubado ali nele, né? E com a gestão por competência vem despertar e daí o tribunal valorizando o servidor. Exatamente. Nós temos servidores, muitos colegas, por exemplo, do interior do estado, que de certa forma não despertaram para algumas potencialidades, algumas competências, e eles agora se atentam em razão desses editais. Muitos servidores do interior participam. É bem interessante o edital de seleção interna. O tribunal consegue selecionar servidores com as competências adequadas para determinada função. Um outro aspecto positivo também do edital é que o gestor maior da unidade agora está se preocupando um pouco mais com algumas circunstâncias administrativas, como, por exemplo, o clima organizacional. Então, mesmo havendo uma função comissionada em determinado setor, por exemplo, na capital, uma vara abre lá uma função comissionada. O tribunal faz um edital de seleção interna para que os servidores interessados se habilitem a ocupar essa função. Os servidores participam do edital fazendo uma prova seletiva. Porém, há um interesse do gestor do interior, por exemplo, de não perder aquele servidor para a capital. Então, esse gestor,
ele precisa trabalhar mais o clima organizacional, ele precisa trabalhar mais os servidores, de forma que os servidores daquela localidade se sintam mais satisfeitos, justamente para que não tenham interesse em sair para uma outra localidade, mesmo tendo uma contraprestação financeira, que é a função comissionada. Porque, de repente, esse gestor, vamos colocar aqui a figura, um juiz de uma vara do trabalho, certo. Esse servidor tem utilidade ali, mas ele não quer perder esse servidor que se inscreveu para aquele cargo. Então tem que estar sujeito a isso aí que você acabou de falar para a gente. Exatamente. Né? É um aspecto muito positivo. Né? Agora, digamos assim, ambos os setores ganham com isso. Né? A vara que está procurando selecionar um servidor com a melhor competência e, por outro lado, as varas que também não querem perder os seus servidores, elas procuram dar um atrativo, oferecendo um clima organizacional melhor para que o servidor se sinta mais satisfeito naquela localidade. E existe algum custo para o tribunal essa seleção, esse processo seletivo de remanejamento do servidor, quando ele é aprovado no processo? Não temos custo específico. Né? Na verdade, as situações de remoção do servidor, quando ele é habilitado num edital de seleção, é ao custo do próprio servidor. Ele se habilita. Né, o próprio edital prevê esse regramento, né, a inscrição e a futura remoção, caso ela ocorra às expensas, né, do próprio candidato, não há nenhum custo. Salvo situações bem pontuais, como, por exemplo, nós tivemos um edital de seleção interna para calculista. Dentro desse edital, e foi bem interessante, bem inovador, inclusive isso foi matéria de destaque, digamos assim, em algumas conversas que nós tivemos com outros regionais, porque dentro desse edital de seleção para calculista, além dos critérios de seleção, quais são os critérios de seleção? Análise de currículo, onde nós avaliamos o banco de talentos do servidor, a experiência que o servidor tem no órgão, se esse servidor já participou de alguma função com determinada experiência, isso conta também na pontuação para a seleção. A prova, que pode ser até uma prova dissertativa ou uma prova objetiva, com as questões voltadas para os conhecimentos que o servidor precisa para ocupar aquela função. E no de cálculo, nós tivemos dentro do edital de seleção um curso de cálculo. Foi bem interessante. Podemos dizer que foi bem inovador, né? Em consulta a outros tribunais, a outros órgãos, né, do Poder Judiciário que trabalham com esse tipo de ferramenta, não conseguimos notícia de algum ter feito com um curso. Então, dentro desse edital teve um curso, os servidores habilitados que se inscreveram fizeram o curso. Ao final do curso, eles fizeram uma prova e os melhores habilitados nessa prova se classificaram para a função de calculista lá em Rio Branco. Foi bem interessante. Então, além de fazer o processo de seleção, é dado uma capacitação para o servidor. Nesse aspecto, sim. Porque calculista é bem específico, né? Então não adiantava só inscrever o servidor e deixar ele fazer uma prova, ele tinha que se habilitar naquela ferramenta e assim foi feito. E também a questão do alinhamento às estratégias organizacionais da instituição. O tribunal, ele agora alcançou, né, foi divulgado agora pelo CNJ, dia 13 de junho, como o único tribunal do país a atingir todas as metas do Judiciário em 2013. Essa questão da gestão por competência também está alinhada a um dos eixos estruturantes do tribunal, que veio até colaborar com esse posicionamento, não é mesmo, Frank? Exatamente. Então, na verdade, o reconhecimento do tribunal com atingimento de cumprimento de todas as metas, né, é em função das políticas que vêm sendo adotadas pela administração do tribunal. Então, o tribunal tem dado uma ênfase para a gestão de pessoas, né, elencado, inclusive, como um dos eixos estruturantes, e, em razão disso, direcionando esforços e patrocinando efetivamente o projeto de gestão de pessoas por competências. Muito bem. Frank, nós vamos mais para um intervalo comercial. Estou conversando com o Frank Luz Freitas, secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal. O Justiça e Cidadania volta no instante. Isso, na verdade, é um reconhecimento do trabalho, né, de toda uma equipe que o TRT compõe. E isso, claro, com uma grande satisfação, né? Sabemos que lutamos todos nós como servidores, né? Como diretores também, né? Vestimos e suamos a camisa para que esse tribunal esteja, né, nas melhores colocações junto aos demais órgãos judiciários nacionais.
Estamos de volta, estou conversando com Frank Luz de Freitas, secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que abrange os estados de Rondônia e Acre. Está falando sobre gestão de pessoas por competências, projeto que já é realidade na Justiça do Trabalho da 14ª Região. Frank, qual a importância para o tribunal, para a organização, de descobrir talentos? Isso faz uma diferença na organização? Sem dúvida. Com a implantação do projeto, né, gestão de pessoas por competências, após a avaliação que é feita, né, de todos os servidores que vão participar a princípio dessa primeira fase, o tribunal consegue, né, diagnosticar e detectar aqueles que têm mais habilidades, né, aqueles que têm competências que de repente o tribunal não teve oportunidade de identificar. E em razão disso, o tribunal ele tem a possibilidade de alocar esse servidor em áreas estratégicas, né? E sempre, de certa forma, melhorando, né, a prestação de serviços. Então, o principal beneficiado com tudo isso, no desenvolvimento desse projeto, é o cidadão. O cidadão que seria lá na ponta, lá na vara do trabalho, onde tem o atendimento, né, no balcão, ele seria um dos principais beneficiados com a qualificação do serviço? Exatamente. Em decorrência dos princípios administrativos, dentre eles o princípio da eficiência administrativa, o administrador público ele precisa encontrar ferramentas adequadas para propiciar ao jurisdicionado, ao cidadão, uma melhor qualidade no serviço público. Então, a partir do momento que, em razão desse projeto, o tribunal, de certa forma, ele consegue, num primeiro momento, fazer uma avaliação do seu grupo de servidores, detectando, digamos assim, necessidades de treinamento desses servidores, propiciando treinamento e capacitação a esses servidores. Qual o resultado disso? O setor administrativo ou o setor judiciário, no caso uma vara trabalhista, vai conseguir oferecer um serviço de melhor qualidade. Então, volto a falar aqui da vara do trabalho, né? A grande maioria, para não dizer quase todos, os cidadãos que se utilizam dos serviços da Justiça do Trabalho procuram uma vara trabalhista. Então, a vara trabalhista precisa ter os seus servidores, de certa forma, muito bem capacitados para atender o cidadão. Porque um dos objetivos da Justiça do Trabalho é a prestação jurisdicional e uma prestação jurisdicional com qualidade. É isso que o público almeja, né? Com qualidade, para que o seu processo tenha uma tramitação mais célere, né, que já é um diferencial com o PJE, né? Com o PJE principalmente, a tramitação do processo célere já é um diferencial da Justiça do Trabalho e principalmente da Justiça do Trabalho da 14ª Região, que sempre se destacou. É um dos tribunais que tem realmente uma celeridade muito grande. Então, se a equipe estiver entrosada, se a equipe estiver muito bem capacitada, né, a consequência de uma prestação de qualidade ao cidadão é muito grande, né? É isso que o administrador procura. Frank, e qual a previsão de conclusão desse projeto? De acordo com as metas pré-estabelecidas, né, pelo CSJT, esse ano de 2014 nós precisamos mapear, avaliar, né, e formatar um plano de capacitação para, no mínimo, 50% das funções gerenciais. Então, hoje, nós, num levantamento dos setores estratégicos do tribunal, nós temos quase 100 funções gerenciais. Dessas 100 funções gerenciais, nós temos quase 200 servidores que ocupam essas funções. É porque existem servidores que ocupam a mesma função. Por exemplo, diretor de vara do trabalho, né? É uma função gerencial, diretor de vara do trabalho. Mas nós temos quantas varas do trabalho? 32. Então, nós temos 32 servidores que ocupam essa função. Então, ao todo, nós temos aproximadamente 200 servidores. A meta para esse ano é capacitar, finalizar o projeto para pelo menos 50% desses servidores. Então, 100 servidores precisam ter a sua função mapeada, precisam estar avaliados, né, com a identificação das necessidades de capacitação e dessa identificação o tribunal precisa apresentar um plano de capacitação. Então, para esses servidores, apresentado o plano de capacitação, no início de 2015, eles já poderão
né, se utilizar dos treinamentos que o tribunal vai propiciar. Muito bem. Frank, nós encerramos aqui o nosso programa, né, nosso tempo já esgotou, mas eu deixo aqui um espaço para suas considerações finais para o nosso telespectador, para os gestores e os interessados em saber um pouco mais sobre gestão de competência. Qual a mensagem que você tem para... Ótimo, ótimo. Bom, na verdade tudo é um desafio. Na verdade a intenção de todos nós, enquanto servidores públicos, é buscarmos sempre o aperfeiçoamento, né? Então, tanto o gestor que procura ter uma equipe muito integrada, como aquele servidor que de repente pretende ser um gestor, a meta principal é se capacitar, né? Visando sempre, né, a melhor prestação de serviço ao cidadão. Muito bem. Nosso entrevistado de hoje foi Frank Luz de Freitas, secretário de Gestão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que falou sobre gestão por competências, projeto que é realidade na Justiça do Trabalho da 14ª Região. Se você quiser acessar esse programa, assistir nosso programa, pode acessar através da nossa página no Facebook, facebook.com/Justica e Cidadania. O nosso programa fica por aqui. Até a próxima semana.